irmãos, companheiros, conservos do Senhor. Nós estamos aqui para trazer uma passagem muito linda, que foi objeto de muitos hinos no passado, e ela é citada, no livro de Isaías, capítulo 52, verso 7. O sétimo versículo de Isaías 52, que diz: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Já ouviram muito? Eu ensinei esse corinho nos anos 80, na Baixa do Sapateiro, quando a nossa igreja ainda estava aprendendo a fazer as células nos lares. E eu até ensaiava, cantava, teve uma pessoa que compôs a música, e era mais ou menos assim: oh, quão formosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação, trazendo a paz tão esperada em Sião. Nosso Deus reina, nosso Deus reina, nosso Deus reina, nosso Deus reina, nosso Deus reina. Se lembram? Então, o que nós queremos dizer nesse momento é que Israel foi um povo que, desde os primórdios, desde a saída do Egito, ele era perseguido. Perseguido nas novas terras, onde Deus prometeu uma nova terra, uma nova Canaã, pelos amorreus, jebuseus, todos aqueles povos, os heteus, tantos povos filisteus. E Davi, pelo menos como rei guerreiro, era cercado sempre por tribos invasores. E no mundo bárbaro sempre foi assim. Ninguém tinha muralha, a não ser na China, aquelas grandes muralhas que também eram penetráveis. Ninguém tinha sossego. Toda a história, alguém fazendo guerra contra alguém, invadindo a terra de alguém. Israel tinha suas terras. E subia um mensageiro no alto do monte para olhar como ia a batalha lá na fronteira, lá na frente. E o que acontecia? Quando eles não podiam ver o que estava acontecendo, via um guerreiro. E esse guerreiro vinha correndo, ele tinha de ser bom de corrida, ele tinha de ser bom atleta, não é? Esse guerreiro tinha que correr bem. E ele se largava correndo. Quando ele chegava perto, ele subia no monte. E quando ele subia, viu os pés daquele guerreiro, e ele dizendo, botava a mão bem para frente, não tinha os meios de comunicação, não tinha microfone, não tinha nem nada, era na boca, no grito, e ele dizia: nosso Deus reina! Nosso Deus reina! Israel estava então ganhando a batalha. E todo mundo gostava de ver os pés. Os pés daquele camarada já está cheio de poeira, machucado com as topadas que ele dava no meio do caminho. Era uma coisa horrorosa aquele pé. Mas o pé era formoso, era bonito, era maravilhoso, era bem esperado, porque sempre trazia uma boa notícia. E volta e meia na nossa vida, a gente é cercado de más notícias. Se você abrir o seu canal hoje, lá no Brasil, aqui da Globo, da Record, da SBT, você está sempre tendo uma má notícia. Alguma coisa ruim, ou de impunidade, ou de calamidade, ou de assalto, ou de hospitais abandonados, ou de enchentes, deslizamentos, é tanta má notícia e desastre de motorista que dormiu e a carreta invadiu, matou mais uns 40, 50 no ônibus. Você só vê, como disse um repórter de Israel, eu fiquei no hotel e 90% do que eu procurava ver como jornalista, como repórter, era má notícia. O Brasil é muito dado, eu não sei se é a necessidade de ter de dar má notícia, porque está ocorrendo sempre alguma coisa ruim, mas as boas notícias. Quem gosta
de dar boas notícias. Tem pessoa que tem esse dom. Tem gente que quando chega, a gente já está feliz de ver aquela pessoa, está sempre trazendo uma palavra boa, uma palavra de ânimo. E agora a gente estava lá na expectativa, eu estava em casa vendo o que ia acontecer, a votação. Na hora da votação veio uma má notícia. Na hora que ia votar, no momento que ia olhar o cenário dos votos, um requisito a mais, uma questão a mais, uma diferença. Ninguém entende o que está acontecendo no mundo, não é só no nosso país. Veja o que está acontecendo na Europa. A primeira-ministra está sendo chamada para um plebiscito porque querem saber se ela deve continuar por causa dos forasteiros, por causa dos refugiados, que eles não querem mais receber. Em toda parte do mundo está havendo uma pergunta. Ninguém se contenta mais com a situação política, ninguém se contenta mais com os governos que estão aí, ou por corrupção, ou por desmando, ou por falta de interesse de ajudar os povos, os que estão do nosso lado, os nossos vizinhos. Infelizmente, só temos notícias ruins. Uma má notícia, mas como é maravilhoso quando a gente tem uma boa notícia para dar. Eu fui dar uma boa notícia sobre migração aqui, que uma lei que vai sair agora para favorecer os imigrantes, e alguém me disse, não adianta não, aqui não adianta, ninguém vai ter direito a nada. Eu digo, bom, no plano humano, se você esperar boa notícia, você vai ter muita contrariedade, muita dificuldade. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, se você no plano espiritual, você disser como o povo de Deus dizia, nosso Deus reina, vai ser sempre uma boa notícia. Vai ser sempre algo que você não precisa ver se o tempo vai ser bom ou ruim. Não é? Você não pode prever lá em Salvador, você está me assistindo lá em Salvador, Bahia e Vitória, quem vai ganhar, quem vai perder, pode? Mas você fica naquela expectativa, se você estiver fora da internet, fora do rádio, o que deu, qual foi o resultado? A nossa vida não é um jogo, a nossa vida não é uma partida, a nossa vida não é para ver quem fez mais gol ou menos gol. E eu vi um resultado bonito hoje, eu vi 2 paraplégicos numa cadeira de rodas jogando basquete. Rapaz, que coisa difícil ver 2 camaradas jogando basquete numa cadeira de rodas. Perguntaram, vocês fazem isso porque você gosta do esporte, mas mesmo assim nessa condição tão difícil para fazer uma cesta? Ele disse, não, nós não fazemos só pelo esporte, nós fazemos porque nós queremos superar as nossas limitações. Isso aqui é bonito, uma atitude de superação. Você não olha o defeito de alguém, a falha de alguém, se o governo é ruim, se o governo é bom, se roubaram, se é tudo da mesma farinha, né? Como diz lá na Bahia, farinha do mesmo saco, né? Eu não sou dessas pessoas que sou otimista só para ser otimista, mas ser otimista não é o caso. Aqui diz, ó, conformosos sobre os montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, é quem já está lá em cima do monte. Muita gente está achando que a gente vai ficar na vala, na sarjeta, no buraco, no fundo do poço, sabe? Dando boas novas, eu estou aqui, mas um dia eu vou sair daqui. Não, não é por aí. É aquela capacidade de ter a fé que eu vou subir, eu vou sair, eu vou subir, eu vou para cima. E quando eu estou lá em cima, eu quero dar as boas novas. Não precisa ser por cima de uma situação, por cima dos outros, por cima economicamente, mas estar num lugar elevado. Elevado. Houve um servo de Deus que foi chamado pelo rei pagão, né? E ele disse, o rei mandou dizer que se você não descer daí, não foi profeta? Ele vai mandar
50 homens para tirar você daí. E ele disse, não vou atrás disso não, eu estou ocupado aqui, orando a Deus. Não, nem... Aí voltou o mensageiro, disse que lá embaixo, falou para ele lá embaixo, ó, o rei mandou dizer que vai mandar mais 100. Ele disse, olha, diga a ele que eu estou muito ocupado. Eu estou muito ocupado. Aí eles disseram, mas olha, vamos cercar um monte aqui. Você vai ser cercado pelos exércitos do rei. E ele disse, olha, eu estou muito ocupado, louvando, adorando meu Deus, e eu não posso, o que ele falou? Vocês estão lembrados? Eu estou muito ocupado, o rei pode cercar um monte aí em volta, mas eu estou muito ocupado e não tenho tempo, não posso descer do monte, porque eu estou em comunhão com Deus. E Deus deu todos os proventos, todos os recursos, todas as vitórias, e aquele profeta prevaleceu. Nós estamos em cima de um monte, amém? O nosso monte é como o de Moriá. O nosso monte é o monte da vitória. O nosso monte é um monte de adoração, como o Hermon. O Hebron, por exemplo, onde Deus tirou a água para beber no deserto. Da rocha no deserto. Então nós temos de ver que o Brasil não é Brasil, pau-Brasil. O Brasil foi colocado com um ideal de levar uma mensagem. Ele foi dado o primeiro nome, se lembra, terra de Vera Cruz, lembra? Vera Cruz, e depois Santa Cruz. Invocaram uma coisa que dizia do amor de Deus, sacrifício de Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz para trazer a salvação para aqueles indígenas, para aquele novo mundo. Mas não, quando viram que tinha uma boa madeira, e a madeira era de grande lucro, estratificadamente podia tirar muita vantagem, então a madeira começou a dar lucro, o povo começou a prosperar, muita riqueza, então vamos dar o nome desse país de Brasil. A madeira do pau vermelho, que chamava brasa. Como a brasa era a cor dessa madeira, o nome dele era Brasil. E daí parece que o Brasil ficou em torno de grandes riquezas, de tudo que se podia aproveitar, de tudo que podia explorar, de tudo que podia roubar, de tudo que podia arrombar, de tudo que podia se afanar, nessa tristeza desgraçada, me permite esse termo, porque desgraçado é por que não tem graça, que não carece de graça, uma ganância. O camarada tinha ganhado 1 milhão de propina, ele quer ganhar 10 milhões, o outro já ganhou, ele não fala mais nem mais de 1 milhão, é 1 bilhão. É aquela ganância. Então o que está acontecendo? É brasa, brasa, Brasil. Vamos voltar ao que o Brasil se tornou para ser descoberto. Uma terra de promissão, um novo mundo. Vamos voltar aos Estados Unidos, nós estamos aqui. O que essa terra se tornou para ser um novo mundo? De peregrinos que não se conformaram em ler no livro da Rainha da Inglaterra as rezas. Queriam ler a Bíblia, a palavra de Deus. Não foi deixado nem traduzir a Bíblia para o inglês. Então eles pediram para embarcarem para essa nova terra. E aqui instituíram as primeiras missões, foram os pioneiros para trazer aquelas vilas, aqueles lugares aonde o povo estudava a palavra de Deus, cria num Deus e prosperaram. E tiveram a sua independência. E até com a guerra do chá, se lembra? Quando eles viraram os barcos da Inglaterra, os barcos ingleses, para não pagar a taxa sobre o tea, sobre o chá, eles foram vitoriosos na palavra de Deus. Israel, uma nação minúscula. Eu não sei se Israel é quase o tamanho de Sergipe, podemos dizer, né? Sim. E ela enfrenta muitas nações porque tem fé em Deus, porque busca a palavra de Deus. Não importa qual seja a nação, não importa qual seja a sua família, não importa qual seja o seu status, se você é da elite, se você é classe média, se você é da classe menos favorecida, o importa é você estar em cima do monte. Importa você estar no topo do monte.
porque os seus pés serão formosos para anunciar as boas novas de salvação. E dizer, olha, o nosso Deus reina, o nosso Deus não fez esse estado de situação terrível. E nós queremos estudar aqui esse tema hoje com o nosso grupo. Depois de encerrarmos essa palestra, vamos enviar por e-mail e você vai compartilhar. O Brasil sai do buraco, sabe como? Se subir o monte do Senhor. Amém. Se crer na palavra de Deus. A lista dos homens sempre tem as emendas, sempre vão ter as surpresas, sempre vão ter os que estão comprometidos, sempre vão ter aqueles que não têm como serem justos. E a impunidade vai sempre reinar. Mas se você estiver em cima do monte, o monte do Senhor, é como diz aqui, ó quão formosos sobre os montes, os pés que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz e anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e diz a Sião, ao povo de Deus, o teu Deus reina. Parabéns, primeira Igreja Batista do Brasil, que mandou, depois de 30 dias de oração, muitos jejuaram, vigílias durante a noite, retiros espirituais, e com aquele grupo cheio do amor pelas pessoas, saíram com a Bíblia, com o Novo Testamento, com o Evangelho, 2.000 pessoas pelas ruas de Salvador. Entraram nos ônibus, entraram nos presídios, entraram nos hospitais, entraram nos lugarejos e levaram a mensagem. E milhares de pessoas receberam as boas novas de salvação. Parabéns por esse movimento que não olha para a politicagem, não olha para o status quo, não olha para o esquema político, olha para aquele que tem a mensagem de boas novas de salvação. Que Deus os abençoe. Continue subindo ao monte do Senhor. Que Deus os abençoe. Amém.